Record. Vocês estão sendo gravados. O título do livro, ele parece bem simples, né? Tipo, Uma Janela em Copacabana. E aí eu botei essa imagem aí de algumas janelas de estilo europeu, algumas de estilo francesa. E é curioso o nome desse livro ser Uma Janela em Copacabana, porque parece algo muito... Tá, uma janela em Copacabana, o que acontece? E nas edições dos livros, né, dos dois, a gente tem essa imagem curiosa de janelas. E esse efeito, né, de escuridão do lado de fora e as luzes acesas dentro desses apartamentos, né? E a gente tem algumas coisas bem interessantes a respeito das janelas nessa obra. E também temos algumas metáforas sobre essas janelas. Então, a gente vai dar uma passeada por dentro do livro para a gente ver os momentos em que as janelas são anunciadas dentro do livro, dentro dessa obra, e algumas metáforas que a gente pode ler sobre isso. Quer falar, Estezinho? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem ninguém querendo entrar, não. Tá bom. Então, vamos lá. Ah, agora tem. Está caiu. Antes de mais nada, a gente precisa... Eu trouxe para vocês um poema do Baudelaire. E o nome do poema, né, é As Janelas. Na verdade, é um poema em prosa. Quando a gente tem um texto mais poético, em que ele não tenha aquela estrutura de versos, né, uma linhazinha embaixo da outra, com uma certa metrificação, a gente diz que aqui a gente tem um poema em prosa, né, ou uma prosa poética. As janelas. Aquele que olha de fora, através de uma janela aberta, não vê nunca tantas coisas quanto aquele que olha uma janela fechada. Não há objeto mais profundo, mais misterioso, mais fecundo, mais tenebroso, mais radiante do que uma janela iluminada por uma candeia. O que se pode ver à luz do sol é sempre menos interessante do que o que se passa por detrás de uma vidraça. Nesse buraco negro nesse buraco negro ou luminoso, vive a vida, sonha a vida, sofre a vida. Para além do ondular dos telhados, avista uma mulher madura, já com rugas, pobre, sempre debruçada sobre alguma coisa e que nunca sai. Com seu rosto, com suas roupas, com seus gestos, com quase nada, refiz a história desta mulher, ou melhor, sua lenda, e por vezes a conta a mim mesmo chorando. Houvesse sido um pobre velho homem, teria refeito a sua com igual facilidade. E me deito feliz por ter vivido e sofrido por outros que não eu mesmo. Vocês talvez me digam, tem certeza de que esta lenda é verdadeira? Que importa o que possa ser a realidade situada fora dela, se ela me ajudou a viver, a sentir que sou e o que a sentir que sou e o que sou. Então, esse poema do Baudelaire, ele dialoga de um jeito tão surpreendente com essa obra, porque o eu lírico ele diz ali no inicinho, né, que o que você olha através de uma janela aberta, né, não é tão surpreendente, não é tão fecundo, tão misterioso do que aquilo que você olha através de uma janela fechada. É esse olhar de fora para dentro da janela, e o mais interessante não é essa janela escancarada, né? Essa janela que você consegue ver tudo, mas essa janela que você pouco vê, que você entrevê.
porque ele diz que não tem nada de mais profundo e mais misterioso do que essa janela iluminada por uma candeia. Uma candeia é essa vela ou esse iluminador bem, bem raso, digamos assim, né? Ele não está iluminando o cômodo inteiro. Ele está fazendo sombra, está escondendo muito mais do que mostrando. E ele diz que o que se vê ao sol é sempre menos interessante do que se passa por detrás de uma vidraça. Porque aquilo que você entrever por detrás dessa vidraça é aquilo que te permite, talvez, imaginar. E aí ele diz que ele avista, né, através da janela, essa mulher madura, com rugas, pobre, sempre debruçada, que nunca sai. E ele refaz a história dessa mulher. Talvez ele nem soubesse quem é essa mulher, mas ele conta a sua lenda. Olha a palavra que ele usa, lenda. Lenda é aquela história que não é real, que é ficcional, que é criada. E às vezes ele conta para ele mesmo chorando. Mas não importa se é a vida de uma mulher, se fosse a vida de um homem velho, pobre, seria a mesma coisa. Ele iria recontar. Não é aquilo que ele está vendo, é aquilo que ele está recriando, é aquilo que ele está remontando. Ele não está vendo de fato aquilo que é, ele está vendo aquilo que ele quer ver. E eu achei esse poema interessante porque é exatamente isso que a gente vê várias vezes dentro dessa obra. É alguém que olha através da janela e que, na maioria das vezes, talvez não seja aquilo que está vendo. A gente vai ver os trechos da Serena e a Serena vê alguma coisa através da janela. E ela monta aquilo que ela vê através da janela, porque ela não sabe exatamente o que acontece. Então, essas janelas que surgem nessa obra, nesse romance, elas estão ali também para fazer coro, né? Para juntar com esse mistério que é essa narrativa de detetive. Essa história de um crime ou de crimes que foram cometidos e precisam ser desvendados. Então, se aquilo precisa ser desvendado, aquilo precisa ser descortinado. Aquilo que eu vejo nem sempre é o que eu vejo. Isso é uma história de detetive. Eu estou vendo pistas, eu estou vendo trechos, eu estou vendo coisas que são deixadas. Mas será que aquilo é o real? Ou é só o que eu estou vendo e remontando através da janela? Eu trouxe aqui um trechinho da janela do Spinoza, e assim, nem tem tanta coisa, mas é nesse lugar, né, que ele senta na sua sala, olhando para o bairro, em que às vezes ele consegue pensar. É nesse lugar também que ele tem os seus encontros amorosos com a Irene, né? E tem um trecho em que eles fazem sexo ali mesmo, debaixo da janela, quase na varanda, né? Que eles começam. Então, essas janelas que servem de palco para tantas coisas. Apesar do nome, o bairro Peixoto não é um bairro no sentido próprio do termo, mas um retângulo de aproximadamente 400 por 200 metros, formado por duas ruas no sentido longitudinal e duas pequenas transversais, com uma praça no meio. Como numa cidade medieval, as construções são voltadas para o interior desse mini bairro e sua praça central, formando uma espécie de muralha que o protege do bairro de Copacabana, no qual está encravado. Os prédios, em sua maioria, não têm mais de 3 ou 4 andares e são de uma época em que não havia preocupação com elevadores e garagens para carros. Mas havia um certo gosto por janelas francesas que se abriam para pequenos balcões. O apartamento de Spinoza fica no terceiro andar de um desses prédios, de frente para a praça. Abriu as venezianas da sala, deixando o ar circular, passou a massa congelada do congelador para o forno de micro-ondas e sentou-se no sofá, de frente para a praça, esperando os 3 apitos que anunciariam que o jantar estava pronto. E aí eu trouxe uma imagenzinha, que eu catei na internet, do bairro Peixoto.
Veja, tem essa praça e esses prédios aí, né, que circundam essa praça. Olha as janelas como são. São janelas que se abrem todo para esse lado de fora. E pela altura de alguns prédios, você nem consegue ver o que tem dentro. Eu imagino que a casa do Spinoza, se tiver um balcãozinho, eu acho que ele seria assim, uma coisa um pouco mais simples, né? Mas que dá para você ver do lado de fora. E se você tentar, dá para ver do lado de dentro também, dependendo do outro prédio, né? Agora, a gente tem a janela da Serena, que de alguma forma é o ponto principal dessa obra. Ela está olhando da janela e vê alguma coisa. O cheiro do mar fez com que ela olhasse na direção da praia. A espuma das ondas, iluminado contra o escuro da noite, brilhava como se fosse fosforescente. Estava havia algum tempo olhando o mar e ia fechar a janela quando percebeu a movimentação no apartamento da frente. Do outro lado da rua, a uma distância de menos de 20 metros. Uma mulher gesticulava e andava de um lado para o outro, entrando e saindo da área de visão enquadrada pela janela. Falava com outra pessoa, alguém que parecia um homem de boné. Serena ouviu o som da voz, mas não conseguia distinguir o que a mulher dizia. De repente, viu que lhe parecia uma bolsa sair voando pela janela. Viu a alça no ar enquanto o objeto caía em direção à rua, na semi-escuridão do espaço entre os dois prédios. Debruçou-se e olhou para baixo, procurando localizá-lo. Depois voltou a olhar para o apartamento em frente. Havia uma pessoa também olhando para a rua. Olhou de novo para a calçada, esperando que a mulher descesse para pegar a bolsa que parecia estar junto ao meio-fio, numa região pouco iluminada devido à sombra de uma árvore. Ainda estava tentando ver melhor a bolsa quando um objeto maior passou por seu campo de visão, caindo sobre a calçada, com um impacto e um barulho inconfundível, mesmo para alguém que nunca vira uma pessoa despencar do alto de um prédio. Serena olhou horrorizada o corpo da mulher contra a calçada, braços e pernas em posições que lembravam uma boneca quebrada. As pessoas se aproximavam do corpo e desviavam o rosto. E enquanto um grupo delas se aglomerava em torno, pareceu a Serena que alguém pegava a bolsa e se afastava do local. Quase sem mover a cabeça, Serena levantou os olhos para a janela do apartamento em frente. As luzes continuavam acesas, mas não havia ninguém na janela. Então, a gente tem aí esse olhar da Serena, do seu apartamento, do seu quarto de vestir, da sua janela, para a janela da frente. E veja que ela monta um quadro. Esse enquadramento em que ela vê essa mulher andando, entrando e saindo do seu campo de visão, é o que ela consegue de fato ver e remontar. Ela diz que a mulher gesticulava e andava de um lado para o outro. Ela conseguiu ouvir o som da voz, mas não distinguiu o que a mulher dizia. E alguém que parecia um homem de boné. Ela não vê direito, ela não sabe quem é. Ela está a mais ou menos 20 metros, com uma distância de uma rua entre o seu prédio, a sua janela e outra. O que ela vê, ela remonta. O que ela vê, ela enquadra. O que ela vê, ela cria. Tanto que, ao longo da obra, a gente viu que ela começa, as pessoas começam a duvidar da sua sanidade, né? O marido não acredita tanto nela, né? Diz que ela tem que esquecer aquela história. O Spinoza faz ela contar a história algumas vezes, até para ela poder entender se aquilo de fato aconteceu. Será que ela viu mesmo aquilo que se passou na outra janela? O que a gente vê de fora para dentro da janela, a gente pode muito bem criar. Vocês moram em casa ou apartamento, maioria? Quem aí mora em apartamento e consegue ver a janela do vizinho? Casa, apartamento. Quem consegue ver a janela do vizinho? Faz um teste um dia. Ninguém quer nada. E fica olhando assim, né? De vez em quando. Você olha.
e tenta criar alguma coisa daquilo que você está vendo. É um exercício horroroso de voyeur, mas você vai ter uma noção do que é isso, né? De olhar através da janela e, eu não sei, tentar montar, né, o que se passa. Ah, mas da varanda também dá, porque, querendo ou não, quando você vê a varanda do outro, você está vendo a janela, né? A única diferença é que a varanda está para o lado de fora, mas não deixa de ser um enquadramento, não deixa de ser uma janela para você. Né? Tem um filme chamado Janela Indiscreta, do Hitchcock. Eu fiquei fuçando, o meu computador não deixa mais eu baixar torrent, o antivírus não deixa mais eu baixar nada em torrent, então eu não consegui baixar o filme para ver, e na internet eu só encontrei para alugar na Amazon. Mas é um desses filmes que fazem essas leituras, né? Os filmes do Hitchcock são intensos. E o enredo desse filme, que eu descobri que também é uma história, é um conto, é desse homem que não sai do seu apartamento porque ele tá paralisado, né? Ele sofreu um acidente e ele vê do apartamento vizinho, ele começa a desconfiar que o marido possa ter matado a esposa dentro do apartamento da frente, porque ele vê vários apartamentos. E aí ele começa a investigar de dentro do seu apartamento esse possível assassinato. Então é isso, né? Ele cria uma narrativa, talvez até para descobrir quem ele seja. Por que não, né? Por que não? Tem uma outra parte da obra, né, em que a Serena está dentro do seu quarto e ela olha novamente para essa janela. Só que aí isso difere um pouco, né? Voltou a focalizar o apartamento vazio. Agora o apartamento está vazio. Por que ela está olhando se o apartamento está vazio? Tinha a nítida impressão de que não estava vazio. E aí a gente já começa, tá vendo? Aí ela começando a criar as suas narrativas, né? A ver aquilo e criar alguma coisa a partir daquilo. Porque se não tem nada no apartamento, como é que ela vai ter a nítida impressão de que ele não está vazio? Não se tratava de nenhum tipo de ilusão retrospectiva ou de alucinação. Não estava havendo móveis onde não havia, nem quadros na parede, nem pessoas andando. Tudo continuava escuro e vazio, mas ela seria capaz de jurar que havia alguém no canto mais escuro da sala olhando para ela. Era como se o olhar do outro, olha, prestem atenção, como se o olhar do outro tivesse luz. Mas a recíproca era verdadeira. Também ela estava com a vidraça fechada. Se ela não conseguia ver o que estava dentro do outro apartamento, aquilo que estava dentro do outro apartamento também não veria dentro do dela. Porque ambas as janelas estavam escuras e fechadas. E aí, no finalzinho do parágrafo, né, ouviu o barulho do marido chegando e antes que ele acendesse a luz do quarto, iluminando o lugar onde ela estava, levantou-se e foi ao seu encontro. Ela estava ali, né, observando, mas ela não estaria só olhando, ela tinha a sensação de estar sendo olhada também. Vamos voltar nisso, tá? Só para... Segura isso aí que a gente vai voltar daqui a pouco. A gente tem a janela da Rosita, que passa também a ser a outra janela da Serena. Olha só como é que a Serena ela ocupa esses dois lugares aí. Né? Ela estava na sua janela do seu quarto de vestir, mas aquele lugar para ela é totalmente incômodo, ao passo em que, após a morte da Rosita, o apartamento fica vazio e pode ser alugado. A Serena aluga esse apartamento para poder estar na outra janela. Serena não sabia o que fazer. Na verdade, não tinha o que fazer. Tinha apenas que esperar por algo que não sabia exatamente o que era, nem quando aconteceria. De sua nova janela, ficou olhando para o prédio da frente, para sua outra janela. Provavelmente Rosita vira muitas vezes no quarto de vestir, experimentando o vestido para algum jantar.
teve a sensação quase louca de que viria a si mesmo surgir nua no quarto fronteiro, saída do banho. Quase como se ela estivesse vendo a si mesma, esperando ver a si mesma. Ela não quer estar no seu apartamento, depois ela fala isso para o Spinoza, né? Ela não quer estar no seu apartamento esperando que alguém vá até ela. Ela quer surpreender esse assassino, porque ela tem certeza que o assassino viu, que o assassino sabe que é ela. Ela tem certeza que ela foi vista. E para alguém que é visto, né, ainda mais na posição que ela se encontra de ser testemunha de um possível crime, ela não quer ser essa que é vista. Ela quer ver, ela quer anteceder. Essa é a justificativa que ela dá para o Spinoza quando ele pergunta: por que você alugou esse apartamento, doida? O que você está fazendo aqui? E aí ela diz: eu sei que o assassino me viu. E ele sabe onde eu moro. Então, antes dele chegar no meu apartamento para me matar, eu vou ficar aqui esperando ele surgir lá do outro lado e eu ver que ele está lá. Né? No finalzinho aqui desse parágrafo, ela diz: todos os dias ficaria um tempo na janela, coisa que raramente faria no seu apartamento, cuja vista abrangia toda a praia de Copacabana. Naquela janela, porém, o que importava era ser vista. Ela não estava ali para observar a praia de Copacabana. Isso ela poderia fazer do quarto dela. Onde ela estava naquele momento, ela estava ali nesse outro lugar. Ela não seria surpreendida. Essa parte aqui é uma parte muito, muito esquisita dessa narrativa, em que a gente, leitor, está num lugar que a gente não sabe se de fato a Serena vê o que ela diz que vê, ou se ela já está num momento em que ela acha que está vendo. Isso, Esther. Ela estava assim, meio desnorteada. Mas aí eu fico pensando se talvez ela estivesse mesmo desnorteada, porque no final, o fim da Serena é trágico. E tudo aquilo que ela teve medo que acontecesse, de fato acontece. Então, será que ela realmente alucinou? Será que ela não viu o que ela acha que viu? Porque nesse trecho aqui, ela acende a luz do seu quarto de vestir, atravessa a rua e vai para esse outro apartamento. E fica ali no escuro, ela não acende nenhuma luz, e fica só olhando para o seu quarto de vestir. Olha para as janelas, olha para a praia, olha para a rua, olha para a portaria, e quando ela volta para o quarto de vestir, ela vê que a luz está apagada. E aí, ao ver que essa luz está apagada, ela começa a ficar nervosa. Pode ter sido a empregada, pode ter sido a Zuleide, que foi lá e tipo, apagou a luz. Mas ela começa a ter umas sensações. Ela teve a nítida impressão, está aqui no finalzinho, de ter percebido um brilho, um risco vermelho, como se alguém tivesse tirado um cigarro da boca após uma tragada. Embora não conseguisse enxergar mais nada dentro do quarto de vestir, tinha absoluta certeza, olha aí as palavras usadas pelo narrador, absoluta certeza de que da escuridão do quarto um homem olhava para ela. E aí, nesse momento que a gente fala, a gente sabe que não é um homem. A gente sabe agora, né? Mas assim, será que ela está vendo o que ela está vendo ou ela está vendo demais? Pois é, não sei para que ela ficou, que ela alugou aquele apartamento, gente. Pessoa, né? Nessa ânsia de não ser pega, de não ser vista, né? De ser a única que consegue ver. A gente não pode esquecer que o autor também é um psicanalista, então ele também tá nesse lugar de a gente não controla tudo, a Serena não pode controlar tudo, ela não tem essa capacidade. Então, alugar um apartamento para antecipar a vista desse assassino é querer controlar o incontrolável. Porque se ela tivesse que ser morta, ela iria ser morta. Pois é, logo ela nem de Sherlock Holmes ela deu muito certo, né?
Uma outra coisa que eu achei bem interessante na questão das janelas, e dialoga bem com essa questão da Serena estar nesse lugar, né, de ser vista. Eu tenho a sensação, dentro dessa obra, isso não é geral do aspecto da janela, mas dentro dessa obra eu tenho a sensação de que essas janelas, elas funcionaram como espelhos, sabe, para Serena, principalmente para ela. Na primeira discussão que ela tem com o Guilherme a respeito, né, disso que ela viu da sua janela, ela diz assim: e vamos fingir que uma mulher, nossa vizinha, da mesma idade que eu, não foi jogada da janela defronte à nossa, morrendo esborrachada na calçada, e você quer consertar o país. Olha só que particularidade que ela chama atenção. O porteiro, né, do apartamento do prédio da Rosita pergunta: a senhora conhecia a dona Rosita? E aí ela diz: só de vista. Ela viu a Rosita uma vez, porque ela não prestava atenção. Ela viu a Rosita uma vez. Só de vista? Jura? E aí ela chama atenção dizendo que é uma mulher, nossa vizinha, da mesma idade que eu. Ela chama atenção para essa semelhança entre elas. É uma mulher, é nossa vizinha e é da mesma idade que eu. E depois ela vai lá e aluga o apartamento dessa mulher. Quase um lugar em que ela deseja ocupar. A caminho do Leme, esse aqui é a parte final em que o Spinoza recebe a ligação dizendo que uma mulher se jogou do prédio, né, da janela de um prédio, do mesmo prédio que a outra. E aí o Spinoza pergunta: sabe quem é? Já foi identificada? Já, é Serena Rhodes. E aí o narrador fala, né? A caminho do Leme, procurava se recuperar do impacto da notícia. Podia ser engano. Da mesma forma que tinham confundido Rosita com Celeste, podiam ter se enganado com Serena. Não acreditava que Serena pudesse ter se jogado pela janela. Chegou ao local em 10 minutos. A área fora isolada e 2 carros da patrulha, além da ambulância do corpo de bombeiros, estavam parados de frente ao prédio. Era Serena. O corpo estava a menos de 2 metros de onde caíra Rosita. 2 mortes iguais, só que dessa vez Serena não estava do outro lado, olhando. Ela se coloca nesse lugar de antecipar o assassino, de surpreender o assassino, de ver o assassino. E o que ela consegue é ser um espelho desse assassinato. Ela morre da mesma forma, com muitas aspas, né? Porque a cena da morte dela acaba sendo montada dentro do apartamento, mas ela morre da mesma forma que a Rosita. Ela tem essa palavra que o cronista Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, ele tem uma crônica que ele fala sobre defenestração, que ele diz que essa é uma palavra belíssima, e que quando ele descobre o significado, ela perde todo sentido, porque não foi isso que ele pensou que seria, né? Essas mulheres são defenestradas. Existe uma palavra para quem é lançado para fora de uma janela. Elas são defenestradas, isso é uma defenestração. É uma palavra muito rebuscada, muito bonita, mas que tem um peso e é horrível no seu significado. A Serena é lançada pela janela, é defenestrada da mesma forma que a Rosita. Ela vê e, na tentativa de evitar o seu fim, ela tem o mesmo. É um espelho. Não parece mais essa janela. 2 mortes iguais.
E aí o narrador dá esse soco no nosso estômago. Só que dessa vez Serena não estava do outro lado olhando. Não tinha ninguém olhando. Ninguém. A narrativa do Garcia Rosa, ela funciona também como essa janela. Nós, leitores, acabamos entrando nesse papel de quem abre essa janela e começa a olhar aquilo que tem ali dentro. E aí, é claro, a gente está falando de uma narrativa policial. Se é uma narrativa policial, ela vai sendo construída, né, com esses pedacinhos de pistas. E a gente vai montando. Será que o assassino é fulano? Será que de fato tem um assassino solto que é super, né? Esses assassinos em série contratado? Será que esse cara morreu de quê? Esses policiais eram corruptos, mas o que eles faziam? Será que era jogo do bicho? E a gente vai montando dentro dessa narrativa aquilo que o Baudelaire fala lá na frente, essas histórias que nos movem. E ele finaliza o seu poema muito belíssimamente dizendo: não importa se essa lenda, se essa narrativa, se essa história, se esses crimes, não importa se essa lenda é verdadeira. O que importa é que essa realidade situada fora de mim, esse livro, essa narrativa, essa história, importa que isso tudo aqui me ajudou a viver, a sentir que sou e o que sou. Não importa se o que acontece num romance é real, se o que acontece numa história é real, se essas histórias, se isso que é construído dentro dessa narrativa, se é real ou não, não importa. Porque isso que a gente leu foi construído e nos ajudou a viver, a saber o que somos e talvez quem somos. Não importa se o que a gente vai montando dessa narrativa é real ou não. No final dela, o Spinoza não consegue pegar o assassino. Por que a gente tem que se preocupar de descobrir se é verdade ou não? Afinal de contas, a gente está olhando por uma janela. Todos os livros nada mais são janelas em que a gente, sabe, descortina, abre uma frestinha e tenta olhar lá dentro para ver como é que funciona. O narrador só deixa a gente ver o que ele quer. O que a gente vê são esses corpos entrando e saindo da vista. É real, não é? Importa se nos deixou viver um pouco? Então, eu vou deixar vocês aí com essas janelas, olhando para a casa do vizinho, olhando para dentro da narrativa. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Algo que vocês queiram acrescentar? Ok, eu vou deixar lá no nosso grupo depois, tá ótimo, um áudio explicando de novo e digitado também. Na semana que vem, na nossa aula, eu vou pedir que vocês tragam coisas para a aula, tá? Então, assim, vai falar, se quiser abrir vídeo também vai abrir. Eu vou ouvir vocês na semana que vem. E aí vocês vão selecionar alguma parte do livro que vocês gostaram, que vocês não gostaram, que vocês acharam interessante, que vocês queriam entender mais, ou que vocês acharam que foi pouco abordado, ou que vocês acham que aquele trecho ali pode ser que caia na redação da UERJ, porque você acha que aquilo dali tem cara de redação, sabe? A UERJ vai pedir aquilo ali. Ou então aquele trecho que você gostou muito da obra, tipo, nossa, eu adorei essa parte do livro.
Não precisa escrever nada, nem trazer trechos grandes, é só dizer, olha, eu gostei dessa parte, ou eu não gostei dessa parte, eu achei que essa parte foi muito interessante por causa disso, 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 eu acho que essa parte aqui a UERJ provavelmente vai cobrar na prova, né, na redação, porque trata desse assunto, e eu andei pesquisando e talvez caia isso. Eu quero ouvir vocês na semana que vem. Mas, gente, não é para ansiar, não, tá? Não é para deixar ansioso, não. Estou pedindo trabalho, não está valendo, não está valendo nada. Está valendo o seu olhar sobre a obra, a sua impressão, aquilo que você, como leitor e possível detetive, observou dessa obra. Tá bom? Eu vou deixar lá no grupo digitadinho, direitinho, explicado para quem não estava e para explicar melhor. Beleza? Deixa eu parar aqui a gravação, porque vai acabar.